Boa noite. Tá me E ouvindo? aí? Sim, tudo bem? É, tudo ótimo. Ótimo. Começamos oficialmente, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Ah, hoje, como tem o seu backup aí, que vai ficar no teu canal, eu tô gravando Uhum. com a placa, com o aplicativo da placa mesmo, por preguiça de editar e para É. poder fazer um negócio com mais de 30 FPS. E aí o máximo que vai acontecer é dar alguma coisa errada. E aí ter só o seu canal Você está gravando pelo programa da NVIDIA, da NVIDIA. Sim. mas ele grava seu microfone também? Ele grava o meu microfone e o arquivo vai ficar gigantesco, cara. É, Eu sei porque, como é. é, mas aí é um risco que eu estou disposto a correr. Eu vou confiar que o meu HD aqui vai ter espaço para tudo isso. Beleza, qualquer coisa eu te passo as manhas do OBS, cara, que é bem tranquilo e o Eu arquivo dele preciso. sai levinho. Eu sou o tiozão da tecnologia, eu preciso parar com isso. Eu preciso dedicar o mínimo de tempo, assim, para ter um pouco de capricho no canal. Começou a hora agora, Eric. E aí, como tá aí no título, a gente vai deixar para ler os comentários no final, tá? Gente, eu não sou tão antipático assim, não. Eu só acho que, assim, vocês aqui vão poder ter acesso ao fruto de uma conversa tão espontânea que a última coisa que eu quero no mundo é que a nossa conversa vire alguma coisa para agradar o pessoal que está fazendo pergunta. Eu quero que, né, seja sempre resultado dessa paixão que a gente tem por entender o mundo e tentar fazer o melhor que a gente pode dentro dele. Uhum. E não que a gente não queira agradar vocês também, né? A gente só quer Sim, claro. expor. A gente só tá expondo pensamentos independente de se é pra agradar alguém ou não. Então, só pra deixar o mais claro possível. Sim. Me conta. Você chegou a ler alguma coisa que eu te mandei aí? Sim, Tem coisa pra cara, tem muita coisa. Muita coisa. E assim, você me deixa numa zona de conforto tão grande. Eu acho que muita gente do canal vai acabar percebendo que está deixando isso acontecer também. Porque é tanta desinformação, e é tanta poluição, e é tanto ruído nos jornais, que antes eu gastava muito tempo da minha semana tentando filtrar aquilo que era interessante para chegar no domingo e a gente conversar e eu falar, puta, então eu não estava enganado com todas as horas que eu passei ao longo da semana pesquisando. E agora eu tô muito vagabundo, eu fico a semana inteira jogando Diablo e no domingo você me conta tudo. Então, reconheçam o trabalho do rapaz aí, pessoal. Perfeito. Então vamos lá pro trabalho de 2 semanas. Cara, Veremos. primeiro tivemos essa explosão da barragem. Acho que foi um dia depois que a gente gravou. Sim. E os impactos disso são sem precedentes. Uhum. Sem nada. Pelo menos no território da Ucrânia, o impacto ambiental. Tem a maior usina de todo o continente europeu, foi afetada por isso também. Não Uhum. sei se eles tiveram que desligar, se tiveram que reduzir a produção de energia, coisa do tipo. Uhum. Mas sempre houve a preocupação para algum dano maior, para ela operar acima da capacidade, não ter água suficiente para arrefecer o sistema lá e Uhum. acabar causando algum acidente nuclear. E aí, aquela coisa, né? Sempre que fala em nuclear, todo mundo levanta as orelhas, principalmente na Ucrânia, onde já teve os acidentes de Chernobyl. Sim. Mas assim, beleza, a barragem explodiu, óbvio que teve um responsável, só que tem narrativa dos dois lados, acusações mútuas, e os responsáveis têm motivos tem motivos prós e contras à destruição da barragem. Uhum. Então a Rússia se beneficia e se prejudica ao mesmo tempo, a Ucrânia a mesma coisa. Então, o que isso quer dizer? A barragem, depois que explodiu aqui no mapa, foi afetada a margem russa de Kherson, né? Que é território ucraniano ocupado pelo exército russo. Então, inundou tudo por ali. Provavelmente, claro, vai ter um impacto direto no PIB, porque essas áreas vão deixar de produzir para se concentrar em conter danos. E prejudica agora a economia russa, não a ucraniana. Uhum.
E também podia ser para a Rússia o precedente que um dos precedentes que o Putin queria, uma desculpa que ele queria para atacar Kiev. Inclusive, ele soltou uma fala que eu achei muito, sei lá, muito poderosa. Ele falou que Kiev deve agradecer a existência da Rússia, a própria existência da Rússia, porque o Putin pode terraplanar aquilo ali a qualquer momento. São palavras dele, a Rússia pode terraplanar Kiev a qualquer momento. E que ele só não faz isso porque se importa com as vidas dos ucranianos que estão sendo usados de escudo pelo Zelensky. Tem lá tem sua parcela de verdade, mas a gente sabe que não é bem assim por causa de todos os ataques que ele já fez a civis desde o início do conflito. Sim. E é engraçado que os dois lados, como eles estão muito emocionalmente envolvidos nisso, é impossível para eles perceberem o quanto a mentira é escancarada, né? E parece que as pessoas acabam acreditando porque precisam acreditar mesmo, de desespero. Então as pessoas envolvidas no conflito, elas e também gente burra seguindo de longe vai dizer que um dos lados está completamente certo. Exato. Quando na verdade é uma guerra de narrativa, né? Porque metade da guerra é isso, é a narrativa para justificar as coisas absurdas que acontecem só por interesses de alguns líderes. Tem. Para além disso, alguns fantasmas do passado foram literalmente desenterrados nessas áreas, porque com a enchente trouxe muita coisa que estava no solo, estava intocável há dezenas de anos. Certo? Uhum. Então a água subiu junto muita terra, e quando desceu apareceram corpos de soldados, assim, esqueleto já, né? Uhum. De soldados alemães e russos, soviéticos, na Segunda Guerra Mundial, provavelmente da Primeira também. Então, aquela região está passando por um terror agora. Por um lado, impede de ter guerra ali, né? Não tem por que a Rússia bombardear aquilo mais. Uhum. Até aqui no Live Map. Essa margem aqui, a Ucrânia não toca mais, porque motivos, né? A água subiu, não tem porquê, não tem nem como. A barragem também fazia uma ponte entre as margens do rio, então seria um possível acesso para os dois lados. Por um lado, a Rússia não invade mais por ali, pode se concentrar em outros pontos, e por outro lado, a Ucrânia também não precisa se preocupar com mais invasão, e também a Rússia não precisa se preocupar com a contraofensiva ucraniana, né, que afunilou mais para o norte agora, já que o sul está tão instável. Para além disso, uma movimentação muito importante que teve começou com o Prigozhin, mas virou uma lei, uma nova lei, passada pelo Putin, que é um projeto de Estado, um projeto de país. Porque o grupo Wagner, assim como o do Kadyrov lá na Chechênia, tem no Cazaquistão também grupos de mercenários independentes do governo, com o envolvimento de empresas, de grandes corporações. A lei que o Putin passou lá obriga esses exércitos a submeterem o controle das tropas à Rússia. E aí deixa de ser o Putin, sabe? É como se a Rússia tivesse aprendido a lição do pós-Segunda Guerra. O poder estava muito concentrado na mão do Stalin. Eles não querem que o Putin seja um segundo Stalin, que morre o Stalin e fica uma fome de poder. Sim. Exato. Aí eles começam a se corroer por dentro, para além de todos os problemas econômicos que a União Soviética trouxe. Eles não tiveram tanta estabilidade quanto uma Coreia do Norte da vida, justamente por causa desse poder muito desconcentrado do corporativismo dentro do governo, dentro do Estado. E aí, com as forças que estão desatreladas sendo vinculadas diretamente ao Estado, tendo controle formal, quebra a possibilidade de qualquer dissidência tentar tomar o poder do Estado russo.
E, tem isso também. Volta de bandeiras soviéticas. Eles estão. Algumas cidades russas começaram a hastear a bandeira da União Soviética mesmo, do lado da bandeira russa. Isso tudo para mostrar controle, mostrar que o que a Rússia controla hoje nunca mais será repartido como foi anteriormente, e que eles estão dispostos a tomar controle. Essa própria movimentação para cima dos grupos privados paramilitares são um símbolo disso. Do Estado russo tomando controle de tudo que devia ser dele. E a Ucrânia é mais um símbolo disso também. Por parte da contraofensiva, teve fotos divulgadas dos dois lados. A Rússia, a Ucrânia mostrando que destruiu tanques e matou tropas russas, tomou posições importantes da Rússia na contraofensiva. Só que a Rússia, ao mesmo tempo, mostrou já os tanques enviados pela Alemanha, os Leopard já destruídos no campo de batalha. Isso, só para contextualizar, os Leopard são um tanque novo, então essas fotos não tem como ser falsas, porque ele nunca foi destruído em outro lugar, ele nunca se envolveu em outra guerra, entendeu? Sim. Então só pode ter acontecido agora. Isso dá um teor de veracidade, uma credibilidade pro Estado russo, e até a própria a comunicação da Ucrânia, que esse site aqui é ucraniano, foi feito para defender a Crimeia em 2014, e nas linhas não tiveram grandes movimentações, assim, nem para um lado nem para o outro. A Ucrânia pode estar cantando vitória, que tomou pontos importantes, mas grandes avanços fronteiriços, isso não aconteceu. Acho que nada que mude possíveis acordos. Você está me dando uma foto assim de lente super aberta, e eu estou tentando encaixar assim nessa visão a lente fechada de duas pessoas que eu conheço lá. E cara, me parte o coração, porque eu estava conversando com as pessoas quando a invasão estava acontecendo. E assim, o posicionamento das pessoas isso é um absurdo, o cara é doido, eu não vou participar disso, mas eu só não vou participar, eu só não vou me expressar abertamente porque eu não quero ser preso. Mas não tem cabimento, isso tem que acabar rápido, e é engraçado que o tempo foi passando, e é tanta dor, e é tanto sofrimento, e eu fui percebendo assim a transformação dessa pessoa em específico, no sentido de falar, cara, só continua até agora por culpa da Ucrânia, os caras ficam resistindo e eles são o nosso povo, e eles estão defendendo os interesses ocidentais, e não, mais do que nunca fez o sentido a expressão de acredita porque precisa acreditar. Assim como muitas pessoas acreditam em Deus ou num político por necessidade de acreditar que tudo vai ficar bem, e por desesperança. E hoje o discurso ele está muito parecido com o do meu pai quando ele começou a ficar senil. Porque meu pai com mais de 80 anos, ele começou, por efeito de Alzheimer, voltar muito no passado dele, e quanto menos senilidade ele tinha, mais anti-americano ele ficava, e assim, em pleno 2015 ele queria justificar todo o comportamento do Japão na guerra, dizendo que o Japão precisava fazer aquilo, porque senão eles iam baixar na praia e iam invadir o país, e que toda a culpa de tudo que acontecia era do outro. E aí eu fico imaginando o tamanho da dor que um brasileiro nunca vai saber o que é de ter uma guerra no teu quintal, de ver o bombardeio na cidade de pessoas que você conhece. Se é assim também, se o Discord tem gente do país inteiro... Eu discordo, não tem gente do país inteiro, não. Mas tem gente que conversa com gente de pessoas do país inteiro. Cara, meu Discord tem gente do Rio Grande do Sul, do Amazonas, da Bahia, do Piauí. Viajei. Perdão, eu falei país pensando em mundo. Do país inteiro tem. País inteiro tem. Sim, mas os internacionalistas, meus amigos, colegas da faculdade, tem gente que fala com... tem gente que trabalha no consulado da Inglaterra aqui, né? E conhece gente no mundo todo.
eu tô fazendo um negócio no mapa aqui do Diablo, mas já desisti, porque eu quero curtir essa história aqui e eu não vou fazer. Aham, Eu vou fazer isso outra hora. sei. Mas continuando o papo, cara, imagina você conhecendo pessoas no país inteiro, no Brasil inteiro, do jeito que você conhece, e aí o Brasil entra em guerra e aí começa a ter um bombardeio num lugar onde você conhece um monte de gente lá. E você vê a Sim. vida das pessoas sendo afetada por isso. E essa guerra você achava que ia ser relâmpago, achava que ia durar 3 meses. E ela já está aí há mais de um ano. É muito doloroso. E a pessoa ela vai se transformando. Então, o que a gente tem? A gente vê umas notícias na televisão e fala assim: meu, esses caras são burros. Eles acreditam em qualquer coisa. Mas é que a gente não entende a pressão psicológica, a tortura emocional que essas pessoas estão sofrendo todos os dias. E aí quando bate a notícia do tipo, nós estamos certos, o outro está errado, a gente está fazendo isso que a gente faz é justo, isso que a gente faz é honesto, e aí ela absorve aquilo porque é o que ela está precisando escutar naquele momento para conseguir viver mais aquele dia. É um negócio muito pesado, é muito traumático, cara. Sim. Logo depois de eu ler essa notícia, é, logo a seguinte do tópico que eu coloquei aí, leste europeu pressiona a OTAN a integrar a Ucrânia. Por que leste europeu? São esses países aqui, ó. Polônia, é, Romênia, Eslováquia, Hungria, e principalmente os países Estônia, Letônia e Lituânia. Uhum. Tá todo mundo pressionando a OTAN para aceitar a Ucrânia, passando por cima de um monte de regra, porque quais são as regras para entrar na OTAN? Você tem que ter o território, você não pode estar em guerra, seu Uhum. território tem que estar completamente controlado, soberano. Uhum. Piada, né? Então, vamos atropelar todas essas cláusulas, que aí a gente coloca a Ucrânia na OTAN e não só manda tropa e equipamentos para dentro do território, como também pressiona os Estados Unidos a mandar tropa para cá. Aí a gente, vendo de longe, como brasileiro, passa, nossa, que irresponsável, vai envolver o mundo inteiro numa guerra porque, porque você tá com medinho da Rússia. Mas vamos lá. Esses países já passaram pelo inferno na mão da Rússia, já passaram pelo inferno na mão da Alemanha e vários outros, da França, etc. E eles estão pensando a longo prazo. Uhum. A Polônia é aquilo que a gente já fala desde os primeiros papos. A Polônia tem certeza absoluta que a Ucrânia não vai ser o último território e que eles precisam do mundo inteiro engajando agora, porque eles não querem que o mundo inteiro tenha dúvida se vai engajar quando a hora da Polônia chegar. Entende? Quando a Faz Polônia sentido. estiver na situação que a Ucrânia está hoje, ela não quer ficar ouvindo o discurso: vamos evitar uma guerra mundial, vamos negociar com a Rússia. E enquanto a Rússia tombou metade da Polônia, eles não querem isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, hoje com certeza isso não vai acontecer, mas daqui a 10 anos, não sei, são os poloneses preocupados com os filhos, com os netos. E faz todo sentido. E os países, os bálticos também, da mesma forma. E eles mais ainda, né? Porque eles não são atômicos. A, a Polônia, eu não sei se tem ogiva, assim, ogiva americana instalada na Polônia, né? Mas eu sei que a Itália tem, eu sei que tem próximas aqui. Bielorrússia confirmou a chegada das primeiras ogivas russas e falando justamente que se precisar, isso foi em resposta a essa pressão do leste europeu, né? Se Uhum. precisar, a gente entra na guerra pró-Rússia sem problema nenhum. E estamos dispostos a defender o território russo completamente subserviente. Uhum. Isso o Lukashenko, porque foi o Putin que colocou ele lá. O Putin que mantém ele lá. Você Então, acha que a Bielorrússia ela pode servir de hub numa escalada, de proxy numa escalada, ao ponto da Rússia poder tomar uma iniciativa sem, de fato, startar uma terceira guerra mundial? não, Você acho acha que eles que chegariam a esse ponto, ou é só controle de território para ameaça mesmo, posicionamento para ameaça? é difícil dizer. A Bielorrússia já deu sinais no passado, eu não lembro exatamente o que foi,
mas o próprio Lukashenko falou como se quisesse estabelecer alguma relação diplomática com a Polônia, ou foi com a Alemanha, independente da Rússia. Não lembro exatamente o que foi, mas sinal para isso já teve. Mas do jeito que tá, eu acredito que não, porque parte da polícia da Bielorrússia é russa, parte do exército bielorrusso é russo. A Bielorrússia faz parte daquele grupo de países que deram origem ao que a Rússia é hoje. Quando a capital da Rússia era Kiev, antes de Moscou existir enquanto cidade, a Bielorrússia também fazia parte do bloco, entendeu? Então a cultura é muito misturada para a Bielorrússia cair para outro lado da mesma forma que a Turquia pode cair, por exemplo. Não, eu não pensei nem nisso. Eu pensei no sentido de se colocar bomba nuclear na Bielorrússia não seria uma forma da Rússia estar preparada para fazer o ataque que ela quer e depois dizer fui eu. Será que não é esse o recado que eles querem mandar para o Ocidente? O Ocidente não tá veiculando. Eu acredito que a Bielorrússia seja redundância. Pro caso da Rússia ficar inoperante, das principais bases militares nucleares serem bombardeadas, tem a da Bielorrússia que nunca foi tocada e está ali na proximidade, né? Muito mais fácil disparar e acertar com eficiência. Então acho que da mesma forma que os Estados Unidos usam o outro lado, né? A gente vai chegar lá. Passando aqui pro lado dos BRICS, e ainda usando o gancho da Rússia, né? Aquelas duas notícias que eu lhe mandei são importantes. Cara, demais. O Pedro falando da França nos BRICS é de rolar de rir, né, cara? Sim. Sim. Cara, essa reunião dos BRICS vai ser engraçada demais, principalmente por causa daquilo que a gente falou, né? Aquele episódio especial que a gente fez destilando ódio contra a França, e veja bem, contra o Estado francês e não contra os franceses. Eu acho que a França podia tomar um chá de espera lá, colocar o Macron para chegar depois na reunião, colocar a cadeira para todo mundo com plaquinha com o nome e não colocar para ele, entendeu? Esse tipo de bullying de quinta série. Sim, exatamente. Tem que sair notícia em tudo que é jornal que a França foi maltratada nos BRICS para estar lá. Você quer participar, vai ser nessas cláusulas aí, porque você não foi convidado, eu nem fiz plaquinha pra você. Entendeu? Deixa ele participar, mas como um país de segunda categoria, como ele sempre tratou todo mundo, né? Eu acho que ninguém vai ser oposição a isso. Tomara que o Celso Amorim levante essa bola. Pô, você não é a favor disso, não? Então ele participar da conversa, ainda mais com a suspeita que ele pode ser espião. Pararia de jogar pra assistir, zoeira. Colocaria o Macron pra assistir junto com a plateia normal, tá ligado? Bota ele na fila da frente lá como convidado especial. Esse tipo de coisa eu acho que tem que rolar. Mas também levanta um questionamento para aquele papo que a gente teve falando mal da França, e um ponto que eu trouxe aqui, isso, cara, se isso acontecer, vai subir pra cabeça, sabe? Eu já tenho o ego inflado. Se desvendar uma teoria que eu tirei completamente da minha cabeça virar realidade, sabe? Porque aquilo não vi em lugar nenhum. Aí a gente vira profeta e ganha dinheiro com isso. Exato. Vou ter que farmar, gente. Aí você volta lá e acha o vídeo no canal aqui e fala, tá vendo o canal desse cara aqui, ó? Sim. E não é porque foi uma crença maluca, foi porque eu disse e aconteceu, eu sinto muito. A realidade bateu forte demais. Imagina se a França sai da União Europeia, ou pede pra sair da OTAN e integra os BRICS. Sabe? Eu acho que desmancha a União Europeia, porque a França é metade, tá no assento permanente no Conselho de Segurança. Entendeu? Sendo aquele país que não devia estar lá, sendo aquele país que se sente inferior aos pares, à Inglaterra, aos Estados Unidos, e por isso trair esses países. Nossa, seria bom demais. Aí sim o Macron teria uma recepção digna. Pro pessoal que tá chegando agora e que nunca acompanhou essa nossa conversa aqui lá no meu canal, tudo de traumático, de trágico que acontece na sua vida,
Tem 4 fases, que é 5, mas vamos pular barganha aí, né? É a negação, a ira e a aceitação. Não, pô, 3 só? Então, você inevitavelmente vai ter que passar pelas 5, que são 4, e na verdade é negação, ira e aceitação. E roubam seu carro, você chega na vaga e fala, não é possível, acho que eu parei na outra rua. Deve estar ali do outro lado, isso é a negação. A ira é xingar o bandido, e a aceitação é quando você não aguenta mais xingar, você fala, beleza, eu tenho seguro, vai. E aí você vai pra casa de Uber. Exato. Quando a gente fala aqui que a Europa está se desmantelando, dando risada, gente, a gente não é sádico, a gente não quer o mal da Europa. Aí vocês têm que voltar lá no meu canal e ver que em março do ano passado eu tava tremendo, quase chorando, falando, cara, o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Porque essa guerra ela não foi feita para acabar em 2 semanas. Ela vai sufocar a Europa. E muito lentamente você vai ter ressentimento, desunião e país se levantando contra país de maneira tóxica ali. Essa guerra ela foi feita para durar. Isso a gente está falando em março do ano passado. Então, um monte de coisas que está acontecendo, a gente conjecturou, assim, torcendo para estar errado, torcendo para que o mundo tomasse um outro rumo, e aparentemente não foi o que aconteceu, né? De fato. De fato. Pensar nisso é assustador, né? Sei lá, é assustador e triste ao mesmo tempo, porque, assim, você fala que a gente não quer o mal da Europa, com certeza não. Só que os estados europeus também não querem o bem do Brasil. Eu não diria necessariamente que eles querem o mal do Brasil, mas eles querem que o Brasil permaneça como está. Porque se a gente se emancipar por qualquer motivo que seja, ou com qualquer coisa que seja, se a economia do Brasil cresce, a Europa vai ter que trabalhar mais para ter o que tem. Então não é de interesse de jeito nenhum que o Brasil se desenvolva. Então, quando vocês perguntar por que os franceses são tão chiques e o pessoal de Osasco não é porque você aceita ir para lá e pagar 20 euros num café na Champs-Élysées. É por isso que eles são chiques. Então, se a gente se desenvolver, você não vai querer ir lá, você vai querer ir para Maragogi, você vai querer ir para... Exato. E aí o café de lá vai ter que ficar mais barato. Exatamente. E não só isso, né? Provavelmente vai ter... os próprios franceses vão querer passar por aqui. Os franceses que têm mais grana, que vai dividir a sociedade... vão querer passear no Brasil. Os americanos que dão muita grana de turismo lá, 300 milhões, uma população de 300 milhões, com um PIB per capita assustador, que vai, via de regra, para a Europa nas férias, quase todas as férias. Então, quem tem grana nos Estados Unidos vai para a Europa. E a gente vai passar a dividir esse público. E provavelmente eles vão vir muito mais para cá, porque a gente é novidade. Finalmente, né? E... assim, só tem ganho pro Brasil, né? Pra gringa é mais caro. É isso. Boa. E assim, teve... deixa eu ver o que tem mais aqui. A gente precisa tocar nesse ponto, quase atropela. Instituições diplomáticas russas abertas em Jerusalém. O que é que isso quer dizer? O Brasil levantou essa polêmica completamente desnecessária para a época com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro queria só puxar o saco de Israel sem estabelecer a relação diplomática, não mandou chanceler para lá, nada. Ele só queria irritar a esquerda, que é pró-Palestina no Brasil. Irritar a esquerda ideológica. Porque a maioria da esquerda brasileira não sabe nem onde fica Israel e Palestina. Pede para apontar no mapa, não sabe. Então, para irritar o PT dentro do parlamento, ele queria mudar a embaixada do Brasil e colocar em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. De fato, lá dentro, já que é Israel que controla, Jerusalém funciona como a capital de Israel, só que os países não podem reconhecer isso, porque ainda há relações diplomáticas, a gente ainda depende de muita coisa com os árabes, via de regra petróleo e outras coisas que eles compram da gente, e a gente não teria mercado se eles nos sancionassem. Então isso quase aconteceu porque Bolsonaro era um inepto para relações internacionais, e a Rússia
já que ela está toda sancionada pelo mundo inteiro e a China está sustentando, a China vai comprar a briga, ela fez isso, mudou, eu não sei se ela mudou a embaixada oficial, mas com certeza ela abriu os escritórios lá. E isso já é o suficiente para Israel aceitar de bom grado qualquer boa parte do discurso que vem da Rússia. Então, até para desestabilizar Israel, para a influência americana, para Israel talvez deixar de ajudar a Ucrânia, esse tipo de coisa pequena, abrir um escritório em Jerusalém, isso serve demais. Os ganhos são muito grandes para os possíveis. Mas aí é que tá. A Rússia estaria comprando a briga com os árabes. Então, para isso não acontecer, a China, em menos de 24 horas, estabeleceu relações diplomáticas com o governo da Palestina. Lembrando, a gente fez um episódio sobre a Palestina aqui, em que eu lembrei que quem controla a Palestina hoje, de fato, é o Hamas. Tem ainda uma liderança, assim, um chefe de Estado oficial, só que é tipo uma rainha da Inglaterra, que não, um rei da Inglaterra agora, né, que não governa. As pessoas respeitam o cara porque ele tem influência política de discurso, é tipo um Lula lá. Só que controle de tropa mesmo não tem. Quem controla o exército, até quem cobra imposto lá dentro é o Hamas. Então, a China conversar com esse cara, mesmo que não signifique muita coisa, para o povo palestino, vale muito. E provavelmente a pacificação da Palestina tem que passar por esse cara, por causa da influência dele. Então, para outros momentos que eu falei aqui da China conseguindo pacificar sunitas e xiitas, se tudo correr como a China e a Rússia planejam, possivelmente, se essas movimentações derem certo, a China pode pacificar a questão Israel e Palestina. Lembrando que a ONU foi criada em grande parte para isso, para que sunitas, xiitas e judeus se entendessem no território. Eles já perderam metade da premissa. Mas quem criou a ONU queria que isso acontecesse? É uma excelente pergunta, mas daquela época até hoje, esse era o discurso que valia. Daquela época até hoje, a gente estudou, pensou o mundo e percebeu que fomos enganados. Agora eu tenho uma possivelmente. Agora eu tenho uma outra pergunta muito importante. A China vai querer isso? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Tem motivos para querer e tem motivos para não querer. Porque o território instável é bom que, da mesma forma que não é bom para a Europa que o Brasil se emancipe, não é bom para a China que os países se emancipem. Por outro lado, tem a questão da Rota da Seda. Israel é o país que monopoliza o acesso ao mar Mediterrâneo ali no Oriente Médio. Deixa eu checar isso exatamente para ver quais são os países que Israel impede de acessar. Jordânia, Arábia Saudita, importante. Iraque já não influencia tanta coisa, mas assim, Jordânia e Arábia Saudita são países incomodados com a soberania de Israel. Diretamente porque os custos deles para importar e exportar qualquer coisa aumenta, porque eles têm que pagar um pedágio, um imposto para passar por lá. Então, aquilo ali pacificado com a Rota da Seda, e a Arábia Saudita já aceitou, foi até essa semana, eles aceitaram formalmente participar da Rota da Seda. Seria de grande interesse deles que esse acordo funcionasse, para simplificar a carga tributária para todo mundo. E se Israel for, eu não sei se Israel já foi, eu acho que sim, aceitar formalmente a integração na Rota da Seda também, eu acho que cessou o problema. Aquilo que eu falei sobre o Trump, a gente até vai falar mais dele mais pra frente, pelo menos era o que parecia, né? O Trump era o cara que queria evitar guerras, mas para fazer negócios. Para fazer com que os negócios dele dessem certo. Ele queria vender gravata da Ivanka Trump lá e abrir campo de golfe em tudo que é país.
E também para os Estados Unidos isso era muito conveniente, porque seriam empresas americanas coletando impostos e abrindo McDonald's em todos esses países, certo? Então eu vejo que com a saída da hegemonia americana, já que eles usaram esse poder que eles tinham para tirar petróleo e deixar aqueles países instáveis, eu acho que mesmo que esses países se emancipem, sairia dos Estados Unidos e entraria a China no lugar. Então, no lugar de McDonald's, no lugar de campos de golfe do Trump, seriam empresas chinesas e, no fim das contas, com esses países se emancipando, o lucro iria para a China de qualquer forma. Então, eu vejo muito mais ponto positivo do que negativo para isso acontecer, entendeu? É que sim. Eu também vejo um ponto positivo, eu só não sei o que vem depois. É que assim, como quem se beneficiou disso durante muito tempo foi os Estados Unidos e ele fez absurdos para manter controle e absurdos em pequena, média ou grande parte, não sei, por ignorância, necessários. Porque assim, se você vai manter controle, você vai ter que tomar medidas. Essas medidas vão lascar a vida de pessoas. Essas pessoas, elas têm ressentimento. Então, quando você deixa passar 40, 50 anos e fala assim, olha, os Estados Unidos fizeram isso com você, é tudo verdade. E aí, se você tem poder nesse momento e fala assim, mas se vocês deixarem eu entrar, isso não vai acontecer mais, é o que todo mundo quer. Então, sim, pode haver uma transição. A China ela pode participar da pacificação toda dessa área. Agora, depois ela vai obter controle e ela vai querer tomar medidas para manutenção desse controle. E a pergunta é quais serão, então, os absurdos cometidos que afetarão a vida das pessoas e que lascarão a vida de pessoas. Isso já acontece no Azerbaijão, porque o Azerbaijão foi o primeiro país que tentou calotear a China, e eles foram lá e tomaram controle de várias instalações no país. Então, até pedágio que se cobra dentro do Azerbaijão vai para a China, em boa parte, não sei exatamente onde. Isso acontece com países da África também, porque melhor do que o país cooperar com a China é ele dar um calote e a China tomar controle e ficar com 100% da circulação do dinheiro do país, né? Não importa em qual moeda você está negociando, o acordo que o seu país fez e não cumpriu tornou você um escravo da China. Eu acho que é isso que vai acontecer. E eu acho mais um motivo para a China querer empurrar esses países nessa direção. Ela está empurrando, é como se estivesse empurrando da beira do precipício. Se esses países vão bater asas, se vão cair de cabeça, é com a corrupção do país deles, entendeu? E aí a gente tem a nossa corrupção aqui e a gente tem o nosso país super interessado em saber o que é que a gente está negociando com a China. E por que você está dando risada numa coisa tão trágica, então? Porque, de novo, aquele ponto. Ira e aceitação. Aceitação é o segredo pra gente não cortar os pulsos. O Lula não é doido de dar um calote na China. Não, o Lula não é doido de ser desonesto. Lula não é doido de pegar esse dinheiro da China e cobrir a Previdência. Não é maluco. Pra ser reeleito na próxima... Nossa, não faria isso. Pra ser reeleito, não. É demais. Ele não precisa disso, não, pô. Ele tem muito talento. Socorro. Então você não precisa sofrer de ansiedade por não saber o que o futuro te reserva se você tiver certeza que você tá fudido. Parei, eu vou tentar. Vamos seguir. Para a reunião da África do Sul, fora esse tapa que a ONU parece que vai levar, existe um acordo internacional entre os países do Ocidente e que a África do Sul está incluída por ser Commonwealth, que países em guerra têm como direito que os responsáveis pela guerra sejam presos quando pisarem os países desses que aceitam esse acordo internacional da ONU, dos países do Ocidente, para submeter o ditador, entre várias aspas, ao Tribunal de Justiça Internacional. E aí o que é que isso quer dizer? Essa é a reunião dos BRICS,
seria dever da África do Sul prender o Putin assim que ele pisasse lá. E a África do Sul já falou que já concedeu inclusive vai aumentar a segurança do Putin, além da segurança do Putin que vai vir para cá, a África do Sul está aumentando a segurança dele e concedendo a imunidade como se fosse um convidado honorário, entendeu? Tá dando uma banana para a ONU, para os Estados Unidos e para a Ucrânia. No bilhete que ele mandou pra ONU, vocês não estão conseguindo, vocês querem que eu vá tentar fazer? Exatamente. Eu, África do Sul, metade do país pobre. Vocês sempre cagaram na minha cabeça. Só pra eu ser deixado em paz quando eu era colônia na Inglaterra, eu aceitei assinar essa palhaçada desse acordo de vocês aí, e agora vocês querem que eu cumpra. Que eu faça o que vocês estão tentando fazer desde fevereiro do ano passado, é isso mesmo? Exatamente. Não, e outra, como se fosse ficar tudo bem no dia seguinte, né? Exato. O Putin acabou de dar controle, o controle que era dele. O Putin tinha o controle do Prigozhin, e concedeu o controle ao Estado russo. Quem vai entrar no lugar, provavelmente é o Medvedev, que é um belicista muito pior que o Putin. Então, nossa, vai ficar muito pior. Muito pior. Capaz da África do Sul ser invadida se cogitarem uma palhaçadinha dessa. Mas, assim, né? Ossos do ofício, eu tô descrevendo realidade e não tô. Apesar de. Até parece, né, que eu concordo com esse tipo de coisa porque eu tô debochando da ONU, mas não concordo com nada disso. Eu acho que para sempre você vai poder usar como defesa, como escudo de defesa. É uma das primeiras conversas em que você se posiciona falando, eu sinceramente queria que eu odeio os Estados Unidos, mas eu sinceramente queria que ele fosse forte o suficiente para impedir os outros de se matarem. Tá registrado, tá documentado aqui. Então, sim. A gente gostaria muito de viver num mundo em que as pessoas não precisassem ficar morrendo bombardeadas e afetadas diretamente pela consequência da guerra. E a gente está com dificuldade o brasileiro médio está com dificuldade de sobreviver hoje em dia com o que o mundo virou. E não é só porque os políticos são arrombados, não. É porque a gente está sofrendo impactos dessa guerra, sim. Afetou a cadeia de produção, afetou o preço de tudo. A vida está mais difícil e a gente está tendo que superar isso, e as pessoas mais fragilizadas economicamente, elas são as que estão pagando o preço mais caro. Sim, muito bem lembrado. Hoje mesmo, a Rússia, palavras do próprio Putin, está ameaçando sair do acordo de grãos, que deixa a Ucrânia escoar a parte que não está em guerra, e que produz muito trigo, boa parte do trigo do mundo inteiro. Surgiu um acordo no meio do ano passado, a gente até comentou isso aqui, que a Rússia estava permitindo que portos do oeste ucraniano o porto de Odessa pudesse soltar os grãos para o resto do mundo, e assim, dessa forma, Índia, Oriente Médio, até alguns países da África não teriam tantos problemas quanto já tem por estar chegando os grãos ucranianos. E ele ameaçou sair disso, acho que provavelmente por causa da queda da barragem lá, que ele culpa a Ucrânia, mesmo que tenha sido ele que explodiu. Mais uma, né? Tem de importante também que aconteceu um acordo entre China e Cuba foi restabelecido. Isso nos traz memórias de Guerra Fria, tudo indica que isso é inevitável, isso está voltando. O acordo é voltado principalmente para espionagem, que eles vão chamar de inteligência, e porque a Flórida é um hub da inteligência dos Estados Unidos. Uma das maiores, acho que a maior base militar em solo americano dos Estados Unidos fica na Flórida. Tem diversos escritórios da CIA, que é a inteligência / espionagem dos Estados Unidos também. Então, é muito importante que os opositores aos Estados Unidos tenham um ponto com o Cuba para supervisionar o que os Estados Unidos estão fazendo. E isso não é necessariamente um discurso contra os Estados Unidos, até porque eles fazem isso com todo o outro lado. Você acha que não tem espionagem americana dentro de Taiwan vigiando a China? Exatamente.
seguidores do Lucas, vocês separaram que a gente cresceu enaltecendo e admirando a inteligência americana, mas a inteligência sempre quis dizer espionagem, e aí você acha que a Huawei não pode porque eles são comunistas que espionam as coisas? Sim, como se a Google não tivesse vigiando tudo que você faz. Exato. É isso. E problema, né? Para Cuba, para os cubanos, que o governo teve que abrir mão de muita coisa recentemente, estava até abrindo mercado para algumas empresas, estavam levantando algumas sanções, estavam sendo menos protecionistas, permitindo que a população produzisse e vendesse alguma coisa para fora. Uhum. Isso era porque estava faltando comida, estava faltando insumos, matéria-prima também, até para partes importantes. A Cuba estava com dificuldade de alimentar o exército, você tem noção. E aí, se o que acontece com o governo quando ele perde o exército, na pior das hipóteses, é revolução. Tudo que o revolucionário não quer agora é uma nova revolução. Então, em Cuba, os revolucionários agora são conservadores. Por que a gente não tem golpe militar no Brasil? Porque o exército está inteiro, satisfeito. E por que o exército está satisfeito? Porque senão já tinha havido golpe militar. Então, não é se a sua avó quer que tenha. Não se trata disso. Sim, o exército tem, eu não diria que tantos privilégios quanto os engravatados, mas eu acho que proporcionalmente, né, pela quantidade de militares que tem no país, eles ganham o suficiente para ter uma vida muito acima da média do brasileiro. Então, por isso não há necessidade na cabeça deles de tomar o poder por ninguém, quer que seja, e quebrar essa estabilidade, esse direito conquistado. Tá maluco. Então, o que é que me preocupa? Com a população cubana daqui para frente, né? Porque com o governo recebendo mais grana, sendo financiado pelo governo chinês, agora eles conseguiram o que precisam para manter a população pobre, manter o controle e manter o exército forte do jeito que estava antes deles precisarem abrir o mercado, né? Que pela ideologia que eles defendem não permite. Então, provavelmente, Cuba vai ficar mais autoritária nos próximos anos. Mas a qualidade de vida da população vai melhorar? Aí é que tá. Se o governo continuar ideológico, e essa é a minha preocupação, que eu acho que continua. Eu acredito que o governo vai pegar essa grana e vai dar só para quem precisa para manter o país estável, entendeu? E depois assim, vai manter as pessoas leitura pobres, minha, né? porque aí elas se ocupam em conseguir se alimentar e não colocam o poder em risco. Não que algum país como o Brasil faça isso, jamais. É incompetência, a gente não enriquece porque é incompetente. Sim. Aí vai... Queria entrar nesse mérito, mas vai, tem que falar. Vai youtuber brasileiro pra Cuba, gastar em real e volta falando que é tudo barato. E aí o custo de vida em Cuba não é alto. Exato, mas aí... não vou citar o nome de ninguém que eu não quero essa atenção, não. Aí essa galera não faz o que eu queria que eu não. Mas quem quiser sabe. Enfim, falando em Flórida, falando nos Estados Unidos, o Trump tá grandão nos Estados Unidos de novo. Porque lembra que a gente especulou sobre a possível prisão do Trump, que ele tava devendo pra justiça lá e tal. Então ele tá saindo gigante disso porque é como se ele estivesse satisfeito com a situação. Ele tá se comportando como se ele quisesse estar ali, como se fosse planejado. Entendeu? Então, pro americano, pro eleitor dele... Mas não faz sentido pra base dele, porque a base dele é igual à base do Bolsonaro, do tipo, estão querendo parar meu capitão, estão fazendo tudo pra parar ele, estão tentando prender. Então, não compõe a retórica e não mantém o personagem ali? Compõe, mas assim, pros indecisos, para os que estão vendo o governo Biden ir ladeira abaixo, para os que estão vendo todo o imposto dos Estados Unidos ir para a Ucrânia sem nenhum retorno e com severas dificuldades com violência, drogas e tudo mais,
essas pessoas estão cogitando votar no Trump e, inclusive, interpretando que é perseguição do governo Biden para cima do Trump. Em parte, não deixa de ser. Tudo que eu falei é verdade, faz sentido. Só que não invalida o potencial de merda que o Trump pode desencadear também. Isso, eu coloquei esse argumento aqui o Rock falou disso num podcast. Por mais que ele seja tão pró-Ocidente, e por mais que o histórico do Trump tenha feito parecer que ele não é um cara belicista, e eu acredito nisso ainda hoje, ele não é. Só que ele levantou um argumento que me fez pensar demais até. Aí eu quero compartilhar isso com você para ver o que é que você acha. Chegamos a falar que o Trump, no poder, poderia ter evitado a guerra, poderia ter evitado que a Rússia invadisse a Ucrânia. Só que a proximidade que o Trump tem com Putin me faz questionar isso. Quando aconteceu a eleição do Trump, descobriram toda a influência russa nas eleições, descobriram grana que foi da Rússia para a Cambridge Analytica e para o Facebook, e como os Estados Unidos têm tantas liberdades e as redes sociais ainda estavam nesse limbo jurídico, ainda não estavam sendo nada regulamentadas nos Estados Unidos, tudo isso passou e ninguém foi punido. A Cambridge Analytica não foi punida por interferir nas eleições americanas, o Facebook não foi punido, o Trump e o Putin muito menos, nem foram citados. O Rock o Rock falou que isso já vai acontecer de qualquer forma, porque Trump é de direita, conservador, partido republicano, então ele se importa até demais com a grana. Então é de interesse dos republicanos que parte ou todo o orçamento que está indo para a Ucrânia seja cortado. Claro que existe a parte pragmática disso, que prefere que os Estados Unidos seja cada vez mais combativo com a Rússia e tem até o extremo oposto, que deve enviar mais grana e inclusive enviar tropa. Tem os mais radicais. Mas, assim, é possível que o Trump seja o cara que faria vista grossa para as atrocidades do Putin. Eu não tenho a menor e não dúvida. O cara que evitaria a guerra. Eu não tenho a menor dúvida. E assim, se você para pensar no fluxo do dinheiro, é muito natural que alguém que tem os interesses que o Trump tem de estar no governo, ele queira uma ajuda para chegar lá, e aí uma vez no poder ele não precisa beneficiar somente a ele mesmo. E um cara que já quer o poder para se beneficiar financeiramente, por que ele não vai se vender por muita grana para beneficiar financeiramente outras pessoas que vão dividir isso com ele? Então a gente chega de novo, né, nesse dilema: quem é que vai vigiar os guardas? Porque o cara que tem esse poder, ele pode simplesmente arrumar a justificativa que for para justificar o comportamento dele. E é o comportamento que a gente tem que avaliar, né? Sim. Não dá para saber como que ele governaria porque ele não ganhou, mas eu não tenho a menor dúvida que o fato de ter Cambridge Analytica lá, o fato de ter tanta sujeira e manipulação, isso daí não foi para ele ser eleito e fazer o bem para o povo americano. Vamos lá. Não, com certeza não. Com certeza não. Não para ser eleito, não para fazer o bem pro povo americano, isso... A Cambridge Analytica, ela liga muito a Rússia e o Trump e o Bolsonaro, né? Sim. Que o Bolsonaro... Eu não sei se a Cambridge Analytica atuou nas eleições brasileiras, isso eu não tenho certeza não. Mas que o bolsonarismo usou o mesmo método, que o Carluxo é um cara muito bem instruído, muito bem articulado, e tem muitos contatos para fazer o mesmo aqui, isso sim. Mas eu não sei se teve apoio direto da Cambridge. Então, mas você tá vendo como não faz diferença? Porque se o Trump vai lá e usa Cambridge Analytica, e o Bananinha vai lá e copia exatamente igual e faz exatamente igual, que diferença faz? Não, quem é que conectou faria diferença, pessoas, né? Faria diferença se fosse de fato a Cambridge Analytica, aí a gente poderia despertar outra teoria de que o Bolsonaro está fechado com o Trump, com o Putin desde sempre. Isso não tá, entendeu? Como o Carluxo copiou o método, a gente não pode dizer isso. Eu acho até ir longe demais.
Porque o Bolsonaro, assim, o Bolsonaro é baixo clero. A gente sabe toda a história do Bolsonaro, que ele se aproveitou de um discurso, um estelionato eleitoral, e etc. Mas a minha dúvida é, eu não sei se a Cambridge faria isso só por dinheiro. Será que a Cambridge Analytica, o único interesse dela é dinheiro e ela é só uma empresa que só está pensando nesse lucro? Ou ela tem a participação de alguém na encomenda da tecnologia que chegou ao produto que ela tinha para vender? E digo mais, na escolha do cliente, porque você acha que o cliente escolheu a Cambridge ou o cliente foi escolhido pela Cambridge? Eu entendi o que você quer dizer. Que a Cambridge pode ser completamente fabricada pelo Estado e pelo Estado russo, no caso. Tá. Ó, eu recebi dinheiro, eu não sei de quem. Para desenvolver uma tecnologia que pode eleger qualquer presidente do mundo. Aí o que eu faço? Eu vou na feira e falo, quem quer ser presidente? Eu vendo pra quem quiser comprar, é assim que funciona? Eu não consigo acreditar nisso, não, cara. Aí é que tá, eu também não acredito nisso. Só que eu desvinculo completamente a imagem da Cambridge, do Putin, do Trump ao Bolsonaro, por ser o Bolsonaro. Porque Sim. O Bolsonaro é um inepto, entendeu? Mas aí você parte da premissa de que eles se vinculariam a isso, cara. Mas aí você parte da premissa de que o Bolsonaro governou o Brasil. Ou nós temos uma elite que queria tudo que o Bolsonaro fez, disfarçado de ingestão, exatamente da maneira que gostaria de ter feito. Sim, eu estou conspiracionista hoje, não me levem a sério. Sim, mas eu acho que o governo, eu acho que o governo, o Estado, essa galera é muito mais desorganizada do que parece. Sim, eles têm esse poder todo, sim, eles fizeram o Bolsonaro de fantoche, mas eles só que eu acho que eles nunca quiseram o Bolsonaro lá, para começo de conversa, porque Bolsonaro é muito instável, o Brasil comprou muitas brigas que não precisava ter comprado, e essa galera é muito inteligente para ter escolhido o Bolsonaro e para ter feito ele fazer isso tudo, entendeu? Essa galera perdeu muito com o Bolsonaro, não pelos motivos certos. Entendi. Porque vamos lá. O que está acontecendo em El Salvador agora, por exemplo? O Bukele foi um cara que veio do povo, ele é muito mais novo, ele não era político tradicional, mas ele tinha o exato mesmo discurso do Bolsonaro. E a elite de El Salvador, que era uma narcoditadura, que era envolvida da mesma forma que... não vou falar isso. Da mesma forma que um grande partido no Brasil pode ser vinculado a uma grande instituição criminosa de 3 letras, o Bukele conseguiu destituir todas essas instituições. Ele conseguiu acabar com todo o vínculo que o Estado tinha com o narcotráfico. Ele prendeu todo mundo, destituiu um monte de gente. E hoje já se fala em ditadura do Bukele lá. E aí a gente... aquele negócio do poder, né? Só um minuto que minha irmã chegou aqui. Ok. Vou precisar dar aquela pausa que eu te falei. Perfeito.